Então vamos lá, boa noite a todos e a todas. A gente tem, principalmente aí para aqueles que são meus alunos, estado um bom tempo distante, né? Por conta da quarentena, né? Que se impõe em virtude da pandemia de Covid. E eu queria apresentar a possibilidade da gente discutir aqui algumas informações importantes, né? Porque a gente tem vivido uma época onde muito alarmismo e muita irresponsabilidade estão convivendo ao mesmo tempo. Há uma multidão de fake news, as pessoas acabam tendo uma dificuldade de entender o que é verdade e o que não é verdade, e por isso mesmo a ideia dessa live era permitir que a gente tivesse acesso a alguns especialistas, né? Nós vamos ter 2 convidados durante a live aqui, eles já gravaram os depoimentos, e que a gente pudesse fazer algumas reflexões sociológicas mesmo sobre a natureza do isolamento e se isso é mesmo eficaz ou não eficaz, né? Do ponto de vista do controle aí, do achatamento da curva de contaminação pelo Covid-19, né? Pelo coronavírus ou a doença que é o Covid-19. Bom, depois dessa pequena abertura, esse especialista que nós vamos ouvir é o Dr. Stefan Vilges de Oliveira. Ele é epidemiologista do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Uberlândia. E ele respondeu 3 perguntas para que a gente possa começar o nosso debate, a nossa reflexão. O Covid-19 é um coronavírus. Os coronavírus, eles são muito comuns em animais. Eles circulam nos animais, né? E por isso eles são chamados de zoonose. Em alguns momentos da evolução desses coronavírus, eles já causaram doença de importância para a população humana. E nós já tivemos mais alguns surtos na história dos coronavírus, de importância, né, para a epidemiologia dessa doença. O principal surto conhecido, né, o primeiro surto identificado, foi chamado pela SARS. A SARS é uma doença que causa um quadro respiratório, né, agudo, grave, e ela também aconteceu na China, isso em 2003, também com relação com animais, num mercado da China, onde existia uma densidade muito grande de animais e pessoas convivendo naquele mesmo ambiente. As zoonoses, elas se estabelecem e conseguem infectar humanos quando existem essas condições, né? Quando existe adensamento populacional humano, presença de animais selvagens ou domésticos, que são os reservatórios dos coronavírus. E esses ambientes são propícios para a infecção das pessoas. Então nós tivemos o primeiro surto em 2003 por um coronavírus chamado SARS-CoV-1. Depois, em 2010, nós tivemos o MERS, muito similar também ao SARS, a SARS, só que esse relacionado a uma síndrome aguda, grave, respiratória do Oriente Médio, né, com envolvimento com animais também, né, e presença de pessoas. E hoje, né, em 2019, a gente consegue detectar a presença de um novo coronavírus. Logo quando se começou a estudar, né, a presença desse novo coronavírus que estava acometendo as pessoas lá na região de Wuhan, na China, começaram a se fazer alguns estudos moleculares e verificaram que ele era muito próximo ao patógeno, né, ao coronavírus que em 2002 havia cometido pessoas, e um grande surto também que havia se propagado para além da China. Então foram fazer estudos moleculares e identificaram que era um novo patógeno, que não era o mesmo responsável pela SARS. Então chamaram no primeiro momento de SARS-CoV-2 e depois denominado de Covid-19. Né? Esse patógeno, para a gente, ele é muito recente. Nós estamos enfrentando uma pandemia de um patógeno emergente. O que significa isso? Um patógeno que até então era desconhecido. Nós temos pouquíssimas informações até o presente momento. Dessa forma,
nós estamos numa fase que estamos construindo ainda um conhecimento acerca de como que vai se dar, né, de fato, a pandemia em diferentes locais do planeta. A nossa experiência mais recente é a experiência da China, que hoje já vive um momento um pouco mais tranquilo, que os casos passam a ser registrados cada vez em menor volume, né? A curva de casos começa a decair, né, depois de uma estabilização, e as nossas experiências partem desse pequeno intervalo de tempo, 3 meses desde a sua emergência, saindo da espécie animal para a espécie humana. Então, de fato, hoje o que a gente precisa pensar é que nós precisamos, de fato, pecar pela precaução. Como que eu vou explicar melhor o que eu digo com isso? Nós conhecemos muito pouco da doença. O que a gente sabe? A gente sabe um pouco do período de incubação da doença. A gente sabe que é uma doença que, entre a pessoa ser infectada e poder continuar doente ou transmitindo a doença, em torno de 14 dias, esse seria o período máximo, né, que se tem colocado, mas isso em média é de 5 dias. Nós temos também informações sobre o R0 dessa doença. O que é o R0? O R0 é o quanto uma pessoa doente consegue infectar novas pessoas. O que se tem para coronavírus, Covid-19, é que uma pessoa doente é capaz de infectar 2,7 pessoas. Então, cada pessoa doente, dentro dessa escala de transmissão, ela teria a possibilidade de transmitir para 2,7 pessoas. O que nós sabemos também, e que nos preocupa bastante, que muitas pessoas podem ter quadros oligoassintomáticos ou assintomáticos. As pessoas podem não ter sintomas da doença ou ter sintomas brandos. Isso dificulta muito as ações de controle e de propagação da doença, tendo em vista que essas pessoas podem eventualmente estar transmitindo o Covid-19 sem muito bem saber se estão doentes ou não. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado. E por isso, né, que o governo e globalmente a Organização Mundial da Saúde tem incentivado algumas medidas restritivas. Quando a gente fala desse poder de transmissão do Covid, a gente precisa pensar também que é um patógeno que há 3 meses atrás estava na China, cometendo um grupo de pessoas, se dispersou pela Europa, Oriente Médio, América do Norte e chega agora na América do Sul, e a gente não sabe ao certo como que vai se dar o estabelecimento desse patógeno no nosso território. Nós temos condições muito diferenciadas das condições que se propagaram a doença na China, na Europa, né? A Europa e a China vivem um período sazonal de inverno, de temperaturas muito frias. Então, nós não sabemos como que o coronavírus vai se portar no território nacional. Dessa forma, a gente tem seguido os modelos que já se apresentaram nos outros países, como na China, como na Europa, e nós temos acompanhado, né, de certa forma, ansiosos e temerosos, que esses modelos que se propagaram, né, na China e na Europa, e os dados que até então a gente vem acompanhando mostram que o coronavírus está se portando de maneira muito similar ao que aconteceu na Europa e na China. Então isso nos preocupa bastante. Aparentemente a temperatura, a nossa umidade, a nossa população, a nossa carga genética de pessoas não seria um fator limitante para a propagação do coronavírus, que era uma das esperanças que tínhamos. Junto a isso, acontecem alguns problemas que têm nos preocupado muito aqui no Brasil. Como que nós vamos dar conta para atender essa demanda, né? Pensando que esses casos eles acontecem de maneira muito explosiva, são casos que acontecem com uma propagação muito rápida e uma curva de crescimento de casos muito ascendente. Isso significa a cada 2 a 3 dias o número de casos
triplica praticamente. Como que nós vamos conseguir dar conta com essa demanda no nosso sistema de saúde? Essa é uma das grandes preocupações da gestão em saúde do Brasil nesse momento. Aliado a esse fator do excesso de sobrecarga de demandas aos serviços de saúde, nós temos um percentual desses casos que vão requerer um tratamento intensivo. Essa é outra grande preocupação e é uma das coisas que a gente sabe. Nós temos um volume grande de pessoas, aproximadamente 80% das pessoas elas vão ter sintomas leves ou nem ter sintomas, mas 20% desses casos eles acabam necessitando atendimento médico hospitalar, são casos considerados graves. Dentro desses 20%, aproximadamente 5% vai necessitar de respiradores mecânicos. E esse é um dos grandes gargalos que nós temos. Leitos para receber um volume grande da população brasileira em leitos de UTI com disponibilização de respiradores mecânicos. E para isso o Brasil tem se movimentado para suprir essa carência, articulado junto com os serviços privados, discutido junto com apoio para as áreas militares, estabelecer hospitais de campanha, centros de evento, utilizando esses espaços como hospitais improvisados para atender essa demanda. Aliado a esse grande problema, o que eu vejo é que no Brasil nós temos doenças que são de fato endêmicas nossas e que é um problema que a gente não vai parar para que nós consigamos dar conta do coronavírus. Nós temos anualmente surtos epidêmicos de dengue em várias regiões do país. Nós temos a influenza, que é sazonal e ela ocorre de forma bastante importante no território nacional, com importância até na região sul. E essas doenças elas vão continuar acontecendo. Essas doenças elas também geram sobrecarga ao sistema único de saúde e vai ser um grande desafio. Doenças acontecendo simultaneamente, muitas dessas doenças com sintomas parecidos, né? E aí vai ser um grande desafio para os nossos profissionais de saúde, dar conta dessa demanda emergencial de uma nova doença emergente que pouco conhecemos, juntamente das doenças endêmicas do nosso país. Essa pergunta vem sendo feita cada vez mais e gerado muitas vezes debate com diferentes posicionamentos a respeito disso. As indicações globais e as recomendações feitas, né, pela OMS e seguidas pelo Ministério da Saúde até os dias atuais é de se manter o isolamento, né, a quarentena. O isolamento para pessoas que têm sintomas, essa é a diferença. O isolamento ele tem como característica a pessoa ter sintomas da doença e ter uma indicação médica para se isolar. E nós temos a quarentena, que é o que nós estamos acompanhando no Brasil de forma bastante ampliada. A quarentena nada mais é do que as restrições entre contatos de pessoas, buscando, de certa forma, evitar aquela propagação, né? Como nós havíamos colocado, um caso pode infectar quase 3 pessoas. Então, a quarentena tem como objetivo diminuir esse processo de infecção de novas pessoas. O que se tem discutido atualmente é como que se vai conduzir e como que se vai sustentar essas quarentenas ao longo do tempo. Nós estamos num momento, e as projeções nos mostram nos dias atuais, que nós estamos recém no começo, né, de um pico que tende a ser cada vez mais exponencial. Alguns modelos estatísticos, epidemiológicos têm mostrado que provavelmente o ponto mais crítico da epidemia, da pandemia nacional, né, no nosso território, vai acontecer a partir do dia 15 de abril. Essas são projeções, né, que podem eventualmente também falharem, mas ao que tudo tem mostrado,
nos outros países, o nosso cenário não será diferente. Nós teremos uma sobrecarga no sistema, provavelmente entre o dia 15 de abril até o final de abril. A quarentena serve para isso, para que a gente consiga reduzir essa curva de infecção e diluir ao longo do tempo esses casos e o sistema de saúde conseguir dar conta. O que se tem colocado atualmente, e isso muito motivado por questões econômicas, né? Como que vai se sustentar uma quarentena tão longa, né? Nós temos exemplos de países europeus desenvolvidos que seguiram quarentenas, temos exemplos da China com quarentenas e restrições bastante severas, né, de deslocamento. Mas como que nós vamos conseguir fazer esse tipo de ação aqui no país, como no Brasil, que é um país que tem uma série de dificuldades econômicas, e como que essas pessoas vão sobreviver, né? Pessoas que, vamos imaginar que muitas pessoas dependem do próprio dia para ganhar o seu salário diário e o seu alimento, muitas vezes. Então se tem discutido algumas formas de fazer essa quarentena. Tem se chamado uma quarentena horizontal ou uma quarentena vertical, né? Isso utilizando um termo americano, né? Lockdown, vertical ou horizontal. Essas quarentenas, a vertical e a horizontal, né? A horizontal é a que a gente vive atualmente, uma quarentena restrita, com todos os serviços parados, né? Com exceção dos serviços essenciais, né? Como mercados, farmácias, postos de combustíveis. Mas a quarentena vertical, que se tem sido discutida, é uma quarentena um pouco mais flexível, que leva em consideração que as pessoas que não estão como grupo de risco, e atualmente a gente pode dizer que o grupo de risco, pelo que a gente já sabe também, são principalmente as pessoas idosas, e é um grupo de risco não porque elas adoecem mais, mas sim porque morrem mais. Porque hoje os dados do Brasil já mostram que nós temos uma equivalência nas classes etárias que estão sendo infectadas. Nós temos 47% praticamente são pessoas entre 20 e 30 anos. E aí o restante sim, faixas etárias mais avançadas. Mas é grupo de risco porque são os que realmente morrem mais, as pessoas idosas e com algumas comorbidades. O que a gente tem discutido é que as pessoas que têm proposto essa quarentena vertical, que esses grupos de risco permaneçam em isolamento ou em quarentena e que as outras pessoas que não se enquadrem nesses grupos de risco poderiam sim circular, né, com uma certa cuidado, né, de contatos, evitando aglomerações, mas sim manter os serviços em andamento. Minha opinião pessoal, né, eu acredito que é um pouco cedo para se discutir a quarentena vertical. Por quê? Porque nós não chegamos ainda no nosso ápice da nossa curva epidêmica. Então, nós afrouxarmos algumas estratégias de controle no momento que ainda estamos em crescimento de casos, seria, de fato, criar situações que potencializariam as infecções, levando em consideração que muitas das pessoas que deveriam sair para trabalhar dentro desses serviços essenciais, dentro das quarentenas verticais, são pessoas que moram com os pais, às vezes mais idosos, e que isso provavelmente ia ter um efeito ao contrário do que a gente vem esperando. Então, um ponto que a gente precisa discutir é que essas quarentenas elas não vão se sustentar por muito tempo, porque nós temos questões econômicas, nós temos a sociedade reclamando ir para a rua trabalhar, para tirar seu sustento, nós temos a economia sendo fragilizada no momento, né, que deve ser investido sim bastante recurso, né, assistencial para as famílias que vão precisar, nós vamos ter muitas pessoas precisando nesse momento, mas que essa quarentena horizontal, lockdown horizontal que se tem discutido, ele precisa ficar pelo menos até nós passarmos o ápice da nossa curva, né, pandêmica e começarmos a diminuir o número de casos, para que assim os serviços retomem a sua regularidade
e as coisas se reestabeleçam, né? Pensando que isso é a longo prazo, nós vamos ainda provavelmente entrar no segundo semestre do ano de 2019 com ainda alguns impactos e algumas restrições de convívio e de medidas de segurança. Para além das quarentenas, é importante destacar que as medidas, aquelas que estão sendo bastante discutidas, né, na mídia, como lavagem de mãos, como evitar ambientes com aglomerações, priorizar contatos e conferências digitais, todo tipo de trabalho remoto que puder ser feito, são ações que são bastante importantes, né? O respeito para com o próximo, né? Vamos pensar que nós vamos viver dias difíceis daqui para frente, quanto à quarentena, e vão ter pessoas que eventualmente vão precisar mais de um serviço ou menos, e isso é de fato muito importante que nós tenhamos consciência disso. Outro ponto que eu devo chamar a atenção como profissional da saúde é que nós vamos precisar muito da mão de obra e muito de recursos humanos da área da saúde. E essas pessoas vão estar na linha de frente, elas vão precisar ter apoio, elas vão precisar ter condições mínimas, né, como equipamentos de proteção individual, treinamentos. Isso de fato é um ponto muito importante para o enfrentamento. Essas pessoas que vão estar na linha de frente, e nós vamos ter que renovar essas pessoas. Como a gente já acompanhou em outros países, muitos desses profissionais ao longo do enfrentamento, eles adoecem, eles têm infecções, vão precisar ficar em isolamento, nós vamos ter que ter uma capacidade de renovação, força de trabalho. Esse é um grande gargalo que nós vamos enfrentar também. Então, eu acho que a minha mensagem era essa e eu agradeço a participação junto com vocês. Eu acho que na fala do professor, algumas considerações merecem ser feitas. Assim, né? Primeiro, a diferença do argumento que é lastreado, né, no compromisso de compreensão científica da realidade e das bravatas que por aí são arrotadas como se tivessem poder de ciência. Né? A diferença entre o senso científico, né, no tratamento de qualquer fenômeno, e o grosso das opiniões, né, colhidas no seio do senso comum e apresentadas como se fossem a verdade. Né? O professor apresenta inúmeras dúvidas. Né? Ele quase não tece, digamos assim, afirmações muito veementes, né, com relação ao comportamento do Covid. Né? Ele diz, olha, é um patógeno muito recente, que se esperava se comportasse no Brasil de uma forma diferente do que vinha comportando em outros locais do mundo, e ainda que haja uma grande subnotificação dos casos, porque o Brasil não testa todos, né? Aliás, tem testado muitos poucos sintomáticos, né? A nossa curva tem uma semelhança muito grande com países que viviam, né, o inverno enquanto nós estamos vivendo, terminando aí de entrar no outono, né? Saindo do verão e entrando no outono. E apesar dessas diferenças, né, ao que tudo indica, até o momento, o comportamento, né, do processo de contaminação tem sido muito similar ao da China, ao da Itália, né, em alguns casos assim, com uma curva, depois a gente vai ver, muito parecida, principalmente com a Itália e com a Espanha. Então, aquela expectativa inicial de que talvez o vírus se comportasse de uma forma diferente, ainda, do ponto de vista do contágio, ainda não pode ser assegurada. Contudo, a gente já começa a perceber pequenas variações, né, ainda muito pequenas, mas já dignas de nota, né, no perfil dos contaminados. Né? Você pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, a maior parte dos contaminados tem menos de 65 anos, quando a regra, né, tinha sido até então que a maior parte dos contaminados estivesse entre 65 e 80, não é? Mais próximo de 80 anos. De novo, a gente não sabe, né, se há uma confiabilidade aí nesses dados, né, porque o Brasil tem testado muito pouco, e pode ser que tenha gente adoecendo e morrendo e ainda não seja contabilizada nas estatísticas oficiais. Mas, de toda forma, o vírus tem contaminado, por exemplo, jovens, ainda que com comorbidades, mas também tem contaminado jovens.
há casos de pessoas na casa dos 29, 26, 30, 35, né? Anos que têm sido contaminados no Brasil. Então, a gente tem alguns comportamentos, principalmente com relação a quem tem sido contaminado, com sinais de novidades, mas, de uma forma geral, o comportamento do vírus, ao se espalhar pela população, muito similar ao dos países que já vivenciaram, né, os picos aí, dessa pandemia antes de nós. Em alguns casos, com muitas semelhanças, né? E, para nossa tristeza, a nossa curva, por exemplo, um pouco mais alta do que a curva da Itália, por exemplo, no mesmo momento, né? Desde a manifestação, né? A gente completou 30 dias do primeiro caso identificado no Brasil. De posse, então, dessas informações, né, científicas, né, referendadas nas experiências que já foram vivenciadas, né, o professor Stefano sugere, então, que o grande desafio seja achatar a curva de contágio, para evitar que haja uma sobrecarga no nosso sistema de saúde. E, por isso, as medidas de distanciamento social e isolamento social não são a mesma coisa, né? O distanciamento para grande parte dos indivíduos e o isolamento para os infectados, contaminados, seriam fundamentais para atuar no sentido de atrasar o processo de disseminação do agente, né, do coronavírus, na nossa população. E isso permitiria dar uma, digamos, sobrevida, né, ao nosso sistema público de saúde, que poderia não ser forçado, caso essa curva de contaminação não seja tão exponencial, a realizar escolhas trágicas de decidir quem vai morrer e quem vai ter acesso ao respirador para que possa sobreviver aí durante a fase mais crítica da manifestação do Covid. Né? E aí a gente forçosamente chega na necessidade de pensar e refletir sobre o nosso Sistema Único de Saúde, sobre o SUS. Né? Ainda que se possa estabelecer inúmeras críticas ao SUS, né, é muito importante que a gente também seja capaz de perceber a grandeza do nosso Sistema Único de Saúde, que ainda não logrou a capacidade de alcançar toda a população, há uma gigantesca parcela da nossa população que continua prioritariamente excluída mesmo do serviço público de saúde, né? Há regiões do país em que o número de leitos é ridículo, se comparado, por exemplo, com a região sudeste, obviamente estou falando do norte e do nordeste, em que quase não há a presença de leitos de UTI, em que os respiradores mecânicos são quase que um mito, né? Porque a sua existência é minúscula diante da possibilidade de necessidade de uso, né? Que a pandemia pode provocar. A gente sabe que alguns grupos historicamente foram excluídos, né, do acesso ao serviço público e permanecem, né, os pobres, os periféricos de toda sorte, né, os negros. Né. Essas pessoas ainda que não tenham, né, digamos assim, um acesso regular, universal ao Sistema Único de Saúde, né, é importante que a gente entenda que o nosso SUS é ainda assim, em comparação com muitos países, uma conquista que deve ser defendida e preservada. Né? E para ilustrar isso, a gente traz alguns dados aqui. Né? Por exemplo, 95% de todos os transplantes de coração realizados no Brasil foram feitos pelo Sistema Único de Saúde. As cardiopatias, né, são cada vez mais frequentes e resultado, em grande medida, do nosso estilo de vida, da forma como nos alimentamos, etc., né? Elas têm crescido de uma forma muito marcante nas sociedades em que nós vivemos, mas o SUS continua sendo a forma prioritária pela qual os pacientes brasileiros cardiopatas são tratados. Né? 95% de todos os transplantes de coração. Né? Importante ver que é no SUS, né, que se concentra grande parte da força de trabalho qualificada, dos cientistas, da pesquisa, né? Porque esses não são compromissos normalmente afeitos nem assumidos pela saúde privada. Não é? Só no ano passado, o SUS realizou 2,2 milhões de cirurgias eletivas.
é um número tão gigantesco, né? Chega a ser 1% da população brasileira. Né? Nós temos 210 milhões, mais ou menos, de habitantes, é a estimativa para 2020. Então, 2,2 milhões é quase 1% da população brasileira, sendo atendida todos os anos pelo Sistema Único de Saúde, né? De forma absolutamente gratuita, né? Sem a necessidade da... Gratuita não porque é sustentado pelos nossos impostos, né? Nós vivemos num país em que os pobres pagam proporcionalmente muito mais impostos que os ricos, né? Mas sem a necessidade da contrapartida financeira para que o atendimento seja realizado, que é a regra no serviço privado de saúde, né? Em que se transforma a saúde não num bem público, não num direito social, mas numa mercadoria, né? O Brasil tem talvez um dos mais importantes programas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e de suporte, né, aos pacientes portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, da AIDS. É um programa que é reconhecido no mundo inteiro e que tem, nesse último governo, recebido infundadas, levianas e preconceituosas críticas por parte do presidente e seus asseclas, né? Está hoje em risco, né? Um programa que já tinha 30 anos e com uma história de sucesso, né? E de mitigação dos efeitos, né? E de garantia de sobrevida aos contaminados gigantescos, né? Então, sim, não é qualquer coisa, né? Se a gente considerar que países como os Estados Unidos da América, né, a população, se não paga por meio de seguros e convênios de saúde caríssimos, não tem acesso a serviços básicos, né? Serviços básicos de saúde, assim, né? Se machuca, não tem acesso à possibilidade de fazer um curativo. Se é um corte profundo, é caríssimo, né? Pagar para que se consiga suturar o corte, né? Um sistema de saúde completamente mediado e unicamente mediado pela grana, né? Quem tem dinheiro paga, quem não tem fica absolutamente à mercê de qualquer cuidado médico, né? Então o SUS, apesar de todos os pesares, ainda que no nosso país não se constitua de forma universal, ainda que grupos e agrupamentos sociais, o Edilson está falando aí dos catadores de material reciclável, dos pobres, dos miseráveis, dos periféricos de toda sorte, quase sempre mais negros, né, mais enegrecidos, numa clara demonstração de que os efeitos da escravidão não foram contrariados no nosso país, que o fim da escravidão formal não significou a superação, né, dos abismos históricos e sociais e econômicos e políticos e simbólicos, né, e epistemológicos que a escravidão produziu na construção e na manutenção após o fim da escravidão de estruturas de segregação, de espacialização, de preconceito, de violência, não é? Então a gente começa a entender que apesar dessas limitações, e elas precisam ser sinalizadas, né? Aqueles que têm compromisso com a saúde pública precisam continuamente indicar essas limitações. É preciso atuar no sentido de fortalecer e ampliar a universalidade do SUS, transformar o SUS efetivamente num patrimônio de todos, não é? De todos, e não de uma classe média remediada que, por hora, em virtude da crise, não possa pagar planos de saúde. Não é? Abrir as portas do SUS para que todos os brasileiros possam ser por ele atendidos e nele representados. Né? Mas apesar dessa crítica, o SUS é uma conquista que precisa ser defendida. Né? E defendida com todas as forças. Não é? A gente sabe que, diante dos momentos, o Borella está falando dos nossos programas de vacinação, não é? Da garantia universal, né, do calendário, com a integralidade das vacinas para qualquer criança. Né? Eu tenho uma filha de 7 meses, a Isadora, né? E a gente usa um serviço de vacinação público. Né? A gente não precisa pagar por isso. Né? E a importância disso, né, para que se assegure cinturões de imunidade, né, para que se extirpe qualquer possibilidade de que doenças possam atingir violentamente os setores, sobretudo os mais empobrecidos. Né? Mas o SUS ele oferece esse calendário integral de vacinas para todas as pessoas. Então defender o SUS é importante. Né? A eficiência,
o controle, né, principalmente da mortalidade infantil, que nesses 30 anos de existência do SUS foi reduzida de forma drástica em todas as regiões do Brasil, em algumas regiões ainda com algum atraso, mas reduziram também. Não é? Numa clara demonstração de que, para os terraplanistas, né, de plantão, as vacinas salvam vidas. De uma forma geral, elas são um importante ganho civilizatório. Elas permitem a ampliação da expectativa de vida das pessoas, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não é? De Carlão está falando, né, que nas pequenas cidades o SUS quase sempre tem um atendimento extremamente eficaz, próximo da população, acessível a todos, né? Onde você não tem essas dinâmicas de violência, segregação e desigualdade econômica tão acentuadas, né? Então, assim, o SUS é tão verdade que constitui um patrimônio público da totalidade dos brasileiros que ele precisa ser destruído, não é? Ele precisa ser destruído, né? E desde que esse governo, e não é importante que se diga, exclusividade do governo Bolsonaro, mas no governo Bolsonaro isso tem assumido formas muito agressivas e a partir de justificativas muito toscas. Há um contínuo processo de subfinanciamento do SUS. Não se investe no SUS os valores constitucionalmente determinados. A gente sabe que na construção do orçamento se prioriza os interesses cientistas no capital financeiro, se assegura o pagamento de dívidas, juros, mas não se torna prioridade nunca o financiamento e investimento na consolidação dessa rede pública, né? E aí é importante, Edilson está falando uma coisa aqui importante. O SUS também abarca a rede privada, não é? Os hospitais privados, inclusive, dependem do SUS para sobreviver. Só se viabilizam do ponto de vista financeiro porque tem financiamento público na sua existência. Eu nunca acho os liberais, né? Depois de um tempo os liberais somem, desaparecem, né? Mas é muito importante entender que os liberais defendem, né, a abstração de um mercado que por si só se autorregularia, né? Os hospitais privados são continuamente irrigados pelo dinheiro público que resulta do financiamento, né, público de setores privados da oferta de serviços de saúde. Nós vivemos num sistema, né, em que mesmo o setor privado talvez não sobrevivesse sem os aportes que continuamente são ofertados pelo SUS. Então, assim, é muito importante, né, que a gente entenda que mesmo os hospitais privados, os consultórios privados, né, se beneficiam da existência do SUS como modelo, né, de oferta de saúde integral para todas as pessoas, né? Bom, eu vou falar da situação de Uberlândia, né, que é a cidade onde eu vivi a maior parte da minha vida, né, e hoje, de alguma forma, também estou vinculado, porque, embora trabalhando em Goiás, a minha família, meus filhos, continuam morando em Uberlândia, né? Se a gente considerar só o município de Uberlândia, excluindo aí todas as cidades do entorno que Uberlândia atende, né, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, do ponto de vista ideal, se fosse só Uberlândia, e a gente sabe que, na verdade, Uberlândia atende vários municípios do seu entorno, então não é só a população de Uberlândia, né? Nós temos algo em torno de 700 mil habitantes, né? A OMS sugere, né, que o ideal seja de 3 a 5 leitos por mil habitantes, não é? Então, só para a gente entender, se a gente partir do teto mínimo, que seriam 3, do ponto de vista ideal, Uberlândia deveria ter 2.100 leitos hospitalares. Isso é hoje, viu, gente? A oferta de leitos juntando rede pública e privada é de 1.305 leitos. Quer dizer, nós temos uma realidade em que, considerando não só a pandemia, né, exclui-se a pandemia de Covid do cenário, né, considerando que Uberlândia atende todas as cidades da região, considerando que Uberlândia tem uma população de 700 mil habitantes, considerando que nós temos outras doenças, né, tropicais, outras doenças sazonais, outros patógenos,
Acidente de carro, cardiopatias, né? As doenças continuam acontecendo, as pessoas continuam precisando de leitos. Nós teríamos um déficit de 700 leitos para a situação atual. Né? Então, não se considera Covid-19, não se considera pandemia, né? Considerando o dia de... Tanto que é muito comum que as pessoas fiquem em corredores das UAIs, em corredores de hospitais, em corredores de pronto-socorro, aguardando a liberação de leitos. Né? A população de Uberlândia, que depende dos serviços públicos em saúde, não é? Às vezes fica semanas aguardando que um leito hospitalar seja disponibilizado. Uberlândia não tem 2. São 700 mil, se fossem 2 leitos por 1.000 habitantes, seria 1.400. Nós temos um índice menor do que 2 leitos por 1.000 habitantes. Então, é muito abaixo do mínimo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde como necessário para o nosso atendimento. Se a gente vai para os leitos de UTI, aí a situação se torna ainda mais dramática. Não é? Então, observe, nós estamos falando da situação real de Uberlândia, atual de Uberlândia, independentemente de uma pandemia, independentemente de um processo em que um número gigantesco de pessoas vem a precisar de serviços de terapia intensiva. Né? Hoje, Uberlândia já não tem UTIs dentro daquele limite, né, que seria estabelecido como ideal pela OMS. Né? A Organização Mundial de Saúde indica que deveriam existir 315 leitos de UTI em Uberlândia, e Uberlândia não tem 200. Quem, por algum momento, precisou de leito de UTI sabe a dificuldade que é conquistar isso. Né? Meu pai, que faleceu há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos, ele por diversas vezes precisou de ser encaminhado à UTI, e a gente tinha uma briga homérica, né? Precisava acionar Ministério Público, Procuradoria, agentes políticos, né? Para que esse direito fosse assegurado. Né? E mesmo assim, às vezes a gente passava semanas, né, com meu pai nos corredores, né, da UAI, por exemplo, Martins, até que um leito hospitalar fosse liberado e depois, mais tarde, um leito de UTI. Não é? Então, é uma situação que já significa sofrimento, constrangimento, escolhas, morte para parte da nossa população. Agora, adicione a esse cenário uma pandemia. Adicione, e aí fica muito visível a irresponsabilidade de alguns atores políticos, de alguns governantes, deputados, senadores, do presidente da República, que diz ter um ministério técnico, né, mas que não é técnico. O senhor Mandetta, com medo de perder a boca, já está fazendo concessões ao discurso do presidente. Vai? Porque, na verdade, o que torna essa situação dramática é o fato de que nós já temos uma oferta muito menor do que aquilo que é necessário de leitos normais e de UTI, sem o horizonte da pandemia. Com a pandemia, isso se torna dramático. Assim. Não, dramático já é. As pessoas que venham a precisar de leito de UTI sabem, aqui em Uberlândia, em qualquer outra região do Brasil, que no sistema público os que existem já estão ocupados. Os médicos intensivistas com uma dedicação colossal, o que torna grande parte deles dignos do nosso respeito e admiração, já continuamente decidem quem vive e quem morre, num processo de extrema violência. Só para reforçar isso que a gente já tem conversado aqui, eu convidei meu amigo Luiz Bustamante para responder algumas perguntinhas. Eu gostaria que todos pudessem prestar atenção.
conselhos as associações médicas, as entidades médicas dariam nesse momento atual? Nosso conselho é evitar a propagação da epidemia. A doença é grave, ela não, todo mundo já sabe disso, né? Ela pode causar uma complicação grave chamada síndrome respiratória aguda grave, que é como uma pneumonia, né? É um processo inflamatório que atinge todo o pulmão e que, na maioria das vezes, é o que acaba levando à morte as pessoas, os doentes de coronavírus. Em termos gerais, o percentual de pessoas infectadas pelo coronavírus que evoluem com essa complicação é 3%. Não é um percentual pequeno, né? Imagina que é 3% numa população com milhões de habitantes, como é o caso do Brasil. Isso seria milhões de mortos. Vejam, por exemplo, na Itália o que está acontecendo, né? Uma população, né, bem menor do que a população brasileira, e lá 60 milhões de habitantes, né? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, lá na Itália nós já temos algo em torno de 14 mil mortos, né? O que é muita coisa, é uma verdadeira tragédia para esse país. Um outro engano que a gente percebe muito a respeito do coronavírus é que é uma doença que só atinge pessoas idosas. Não é verdade. Preferencialmente pessoas idosas. As pessoas idosas se complicam mais, né? Idosos, pessoas adultos de meia idade, crianças, jovens, todos se infectam do mesmo jeito. Os idosos têm mais chance de desenvolver as formas graves da doença, né, em função, né, da idade, das comorbidades, das doenças que muitas vezes eles têm mais chance de desenvolver a forma grave. Mas a forma grave também pode se desenvolver em pessoas de outras faixas etárias. Nós temos casos, inclusive aqui em Uberlândia, de jovens de 30 e poucos anos, sem nenhuma doença prévia, atletas, e que estão, né, muito graves na UTI, estão entubados em ventilação mecânica por causa da doença. Já comprovado que são doentes pelo coronavírus. Então, não se iludam com essa explicação. Na verdade, é uma doença que pode também atingir pessoas mais jovens. As crianças são o único grupo etário que parece que está a salvo, né, ou parcialmente a salvo das complicações. É muito raro uma criança desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, raríssimo. Mas a partir de 15 anos de idade existe a chance de qualquer pessoa desenvolver as formas graves da doença. A única forma que nós não temos, não existe ainda um tratamento para a doença causada pelo coronavírus. Existem alguns tratamentos que ainda estão em fase experimental. Não se iludam, né, com fake news que espalham aí, que dizem que já desenvolveram remédio não sei onde. Não é verdade. Todos os medicamentos estão em teste. Alguns medicamentos que são usados contra o vírus da AIDS, né, chamados antirretrovirais, estão em teste atualmente. Existem alguns testes também com a hidroxicloroquina, mas muito iniciais. Existem testes também com o Anita, né, que é um remédio que é usado para tratamento de verminose, mas que também está em fase inicial. Nada é conclusivo ainda, né? Nós não podemos estimular uma corrida a esses medicamentos, porque os efeitos colaterais dos medicamentos eles podem acabar sendo muito mais graves do que um suposto efeito benéfico. Então, muito importante isso aí. Portanto, é uma doença que a gente só tem uma maneira de evitar, né? É evitando o contato entre as pessoas, tomando cuidados de higiene e evitando o contato entre as pessoas. E a melhor maneira da gente evitar o contato entre as pessoas é evitando o trânsito, né? Evitar sair de casa desnecessariamente. Todos nós temos que ficar em casa, jovens, velhos, crianças, todos. As crianças não têm a forma grave, mas as crianças acabam se tornando portadoras do vírus, disseminadoras do vírus. Então, elas oferecem risco para todos, para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós. Então, evitar. As crianças não podem ir para a escola, você deve evitar de ir para o trabalho. Somente aquelas pessoas que desempenham atividades essenciais é que deveriam estar na rua. Não sigam os conselhos daqueles políticos, daquelas pessoas, de qualquer um, né, que venha dizer que você tem que ir para a rua, que a economia não pode parar, né? A economia
ela está parada por causa do vírus, mas se a gente não parar, se a gente for para a rua, o colapso na saúde pública, o colapso sanitário, o número de mortos vai ser tão grande que os prejuízos serão muito maiores, além do prejuízo humano das mortes, que serão muito mais numerosas. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. O Christian me perguntou sobre os leitos de UTI, né? Em Uberlândia hoje nós temos mais ou menos, somando aí os hospitais particulares e os hospitais públicos, nós temos aproximadamente 200 leitos de UTI. Aqui na Universidade Federal de Uberlândia, para adultos, a gente tem 38 leitos de UTI e existem mais outros 40 leitos no Hospital Municipal. Então temos aí um total de 78 leitos de UTI adulto nos hospitais públicos em Uberlândia. E aqui no Hospital de Clínicas nós temos 8 leitos de UTI pediátrica. Então esse é o total que nós temos aqui nos hospitais públicos, né? E mais um outro tanto, aproximadamente igual, nos hospitais particulares de Uberlândia. Isso é insuficiente atualmente até para a própria demanda normal que nós temos de pacientes que necessitam de cuidados intensivos. As nossas UTIs permanecem com uma lotação de 95% em tempos normais. Obviamente, numa situação de epidemia de doenças respiratórias como essa, a gente vai precisar de mais leitos de UTI, né, de cuidados intensivos. Eles são fundamentais. O leito de UTI, quando o paciente de coronavírus ele desenvolve complicações, é uma complicação chamada síndrome respiratória aguda grave, que cursa com uma insuficiência respiratória. Então, esse paciente tem que ser entubado e submetido à ventilação mecânica por um aparelho chamado ventilador, né, ou respirador. E nós temos poucos ventiladores em Uberlândia. Então, com essa demanda, né, certamente em algum momento pode vir a acontecer de nós não termos ventiladores suficientes para todos esses doentes, né? Então, aí a gente pode viver aquela situação que a Itália está vivendo, que é de o médico e o enfermeiro ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Uma situação terrível. No restante do Brasil, a situação é muito parecida com a de Uberlândia. Então, nós temos déficits de leitos de UTI em todo o país. Já em tempos normais, esse déficit existia e ele tende a se agravar, já está se agravando, e nós já temos essa situação em todo o país de uma demanda muito maior do que as unidades de terapia intensiva podem oferecer. Os governadores de estado têm tido uma iniciativa muito positiva, né? Eles estão construindo hospitais rapidamente, hospitais de campanha, por exemplo, no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, estádios de futebol estão sendo transformados em hospitais para poder abrigar mais leitos de UTI, principalmente, né, com ventiladores, né, equipados e tal. É uma iniciativa muito louvável, né? Essa crise está mostrando para nós que os governadores de estado têm tido uma resposta muito mais eficaz, muito mais pronta, muito mais efetiva do que o governo federal. O que a gente percebe é uma total omissão do governo federal, né? Não só omissão, mas às vezes até uma atitude criminosa do governo federal de não dar à epidemia a importância que ela tem, né? A gravidade que ela tem. Isso é realmente algo terrível, né? Pessoas aí, todos os governadores já manifestaram essa posição, né, dessa atitude extremamente negativa, destrutiva do governo federal, e todos eles concordam que é necessária uma atitude e, felizmente, né, os governadores do Brasil estão tendo essa atitude de aumentar os leitos de hospital, principalmente os leitos de terapia intensiva. Bom, é um médico, né, falando, né, que diante do quadro, né, porque
é muito importante que a gente considere que há uma oferta muito menor do que a necessária de leitos e de UTI, de leitos hospitalares e de leitos com UTI. Se não existisse a pandemia, nós já vivemos uma suboferta. Nós já temos um déficit gigantesco, né? A gente viu que no caso de Uberlândia, a gente tem 200 leitos, precisaria de 305 no caso de UTI, para atender a população de Uberlândia, né? E olha que Uberlândia atende todo o seu entorno, não é? Ou seja, então, na ausência de vacina, na ausência de uma forma de produção artificial de imunização, na ausência de leitos hospitalares e de leitos de UTI, não é? Qual é a nossa única saída? E é isso que o Bustamante, de forma magistral, deixa muito claro. É evitar o contato social. Por quê? Porque esse vírus tem uma capacidade de disseminação muito maior do que as outras zoonoses associadas a coronavírus, não é? Porque ele passa pelo ar, ele tem uma capacidade de permanência nas mãos, nas superfícies, né? E aí vai variar, mas grande, uma sobrevida grande, e exatamente por isso ele tem uma capacidade de infecção assustadora. E se a gente permitir que a curva exponencial de contágio se verifique, nós vamos viver um drama humano sem precedentes. Hoje eu estava vendo um estudo matemático, né, que prevê que em 5 cenários possíveis a gente pode ter de 1 milhão de mortos a 15 mil mortos, né? Quaisquer desses cenários são assustadores, né? A gente vai ter 15 mil mortos se a supressão do contágio for eficaz, né? O que tudo indica que não será. Dada a irresponsabilidade do presidente, a irresponsabilidade de alguns atores econômicos, empresários, a irresponsabilidade de alguns trabalhadores, que nesse caso até se entende, né? Pessoas que dependem de vender o almoço para conseguir a janta. Para essas pessoas, virtualmente, a ameaça de uma doença, de um contágio é muito menor do que da fome, que os oprime e constrange todos os dias, né? Estamos falando aí de uma parcela gigantesca da nossa população que foi deixada à margem, mas com exceção deles, né? E inclusive eles, né? Eles precisam ser convencidos e não colabora um presidente, não colabora um líder político, e aí vários outros, né? Não só a figura do presidente, né? Que ao invés de entender a gravidade e a seriedade do momento, estimulem que as pessoas não sigam aquela que tem sido a única recomendação e, ao que tudo indica, a única experiência eficaz, até que um tratamento e uma vacina sejam desenvolvidas, que é atrasar o contágio. É de uma irresponsabilidade sem precedentes, né? Ele deixa claro, olha, não há remédios, não há tratamentos, não há vacinas. Essa ideia de que só atinge a idosos também é falsa, com exceção das crianças que não desenvolvem, pelo menos até agora, a forma mais agressiva da doença. E você tem tido contágio e desenvolvimento de formas agressivas em diferentes faixas etárias no Brasil. Não há leitos, não há UTI, e para evitar uma tragédia ainda maior que aquela que nós já vivenciamos todos os dias, para evitar uma situação de guerra, de violência assustadora, nós só temos uma saída. Nós não temos outra. É o isolamento e distanciamento social. Essas medidas precisam ser adotadas e respeitadas. Então, há uma carência de leitos, inquestionável, muito vivenciada pela nossa população, né, que já conhece no dia a dia essa ausência, que já faz com que em muitos momentos os médicos decidam quem vai ter acesso à UTI ou não, quem vai ter acesso ao tratamento ou não, quem vive, quem morre, e que tudo isso pode ser profundamente e dramaticamente impactado por uma curva de contágio muito intensa e exponencial do Covid-19 no nosso país, né? Não há nenhuma forma segura de interação social. Não há. E ainda que existissem toneladas de álcool em gel, e não existem, e toneladas de máscaras, e não existem, essas medidas não são tão eficazes quanto o isolamento.
Aqui tem uma pequena comparação, é importante mostrar isso aqui, porque as pessoas insistem em estabelecer leituras a partir do senso comum, comparações, né? E aqui a gente tem, né, a fonte é o New York Times, a mortalidade comparada, né, por exemplo, do novo coronavírus e da gripe suína, da H1N1. Que a gente viveu um surto de H1N1, a gente não viveu uma pandemia de H1N1. A mortalidade, né, da H1N1, da gripe suína, era de 0,2%. Já do novo coronavírus é estimada em torno de 3%. Né? 10 vezes maior a mortalidade. Né? Não é uma doencinha qualquer. Né? Se comparada com a SARS e com a MERS, né, você tinha aí índices de morbidade bem maiores. Né? Mas você não tinha a mesma capacidade de contágio. Né? Dessas 4 doenças, né, dessas 4 zoonoses, né, associadas ao coronavírus, a Covid é de longe a mais, pode produzir efeitos mais dramáticos sobre os sistemas de saúde, dada a sua capacidade de espalhamento. A ideia é de que, se nenhuma medida protetiva é tomada, você tem uma curva, né, muito acentuada de casos que extrapolam a capacidade do sistema de saúde. A nossa está bem baixinha, né? Ela já tá próxima do esgotamento sem a pandemia. Né? Então, se nenhuma medida é tomada, se você não pratica o distanciamento e o isolamento social, o contágio se estabelece de forma exponencial, você tem um pico gigantesco, um volume muito grande de pessoas vão ser acometidas da forma grave da doença, a síndrome respiratória aguda, vão precisar de leitos de UTI, respiradores e leitos hospitalares, não existirão, e elas vão falecer. Qual é a única certeza que se tem? É de que, eventualmente, se a gente é capaz de realizar o isolamento social, a gente atrasa, reduz a velocidade de contágio. A gente não evita o contágio, mas a gente reduz a intensidade com que ele desacelera o contágio. E ao desacelerar o contágio, a gente tem um estresse menor sobre o sistema de saúde, o que significa que talvez mais vidas possam ser poupadas. Então, se em condições normais, em países em que a oferta de leitos é regular, universal, consolidada, próxima do ideal ou o ideal, você tem vivenciado, né, situações dramáticas. Olha a situação da Itália. Num país como o nosso, a não realização da única medida, a única medida. E aí os governos que vão ter que se organizar, né, para criar programas de políticas públicas, né, que socorram os trabalhadores, que assegurem a sua reprodução, que garantam segurança alimentar, renda mínima. Não só socorram os bancos, não só socorram os empresários, também socorram os agrupamentos sociais periféricos, marginalizados, miseráveis, os trabalhadores, os de carteira assinada e os sem carteira assinada, de forma que você possa assegurar que, vamos traduzir, não vão cortar sua luz, não poderão cortar sua água. A nossa prioridade agora é sobreviver, é garantir alimentação, remédio, as condições mínimas de sobrevivência e ficar em casa. Não é? Essa é a maneira mais eficaz de se autoproteger e de proteger os outros. Eu sou diabético, eu faço parte de um grupo de risco. No meu caso em particular, não me expor é uma maneira de preservar a minha vida. Mas se eu não fosse, eu teria a vida da minha filha, dos meus filhos, da minha mãe, para preservar, que é idosa. Então, assim, ainda que eu tivesse físico e histórico de atleta, o que é uma bobagem, né? Porque o nosso presidente, ele nunca foi atleta, e as Olimpíadas, que eram um evento para atletas, foram canceladas, né? Então, ser atleta não é garantia de nada, não assegura imunidade. Bom, é até difícil comentar essas bobagens, né? Mas é importantíssimo que a gente entenda que só há uma medida eficaz, só há uma ação possível diante dessa situação, dado esse quadro, é ficar em casa. Aqui dá para a gente entender melhor como é que isso acontece.
Digamos que não haja isolamento social. Então, se não houver isolamento social, uma pessoa infectada vai infectar outras 2,5. Quer dizer que, ao final de 30 dias, um contaminado, que pode ser assintomático, que pode não desenvolver nem sintomas, nem a forma grave da doença, que pode experimentar uma gripezinha, vai infectar outras 406 pessoas no mês que poderão desenvolver formas graves da doença. E aí a gente tem 2 cenários. Se a gente reduz a metade a exposição, fazendo com que só saiam de casa aquelas pessoas que estão vinculadas à produção e oferta de serviços essenciais mesmo, não é culto evangélico, nem cristão, nem católico, nem protestante, nem reunião de umbanda, candomblé ou jurema, isso não é essencial. Não é? A gente pode manter essas práticas de relação com o sagrado, religiosas, no ambiente da nossa casa. Se a gente reduz isso para 50% de exposição, olha o impacto. A mesma pessoa não vai mais infectar 2,5. Ela vai infectar 1,25 pessoas. Isso quer dizer que o impacto dessa pessoa ao final de 30 dias são só 15 pessoas infectadas. Agora, se a gente segue mesmo à risca esse processo e produz a supressão mesmo do contato social, uma pessoa infectada em 5 dias vai infectar 0,625, 0,6 pessoas. O que significa que ao final de um mês ela vai ter infectado só 2,5 pessoas. A escolha que tem que ser feita é: cada indivíduo vai infectar 2,5 em 30 dias ou vai infectar 406? É visível, é óbvio as consequências. Se cada contaminado infecta 406, o estresse sobre o serviço do sistema público de saúde, privado de saúde, sobre o SUS, vai ser gigantesco, com uma alta concentração de casos e com uma incapacidade de solução dessa necessidade por parte do sistema público e privado de saúde. Resultado, vai morrer gente arruda. Então observe, a única medida cientificamente eficaz, que foi resultado de longas experiências, que tem um conjunto de produção científica a respeito, que já tem literatura a respeito, é redução do contato social. Não há outra medida. Não há vacina, não há cloriquina, não há outra medida. Há uma única medida possível. Fique em casa. Agora é hora de reduzir o contato. Para a gente poder, depois que isso tudo passar, e quando eu digo isso tudo passar, é a gente conseguir achatar essa curva. Isso vai fazer com que dure mais tempo, mas com que os efeitos da pandemia sejam muito menores, com que muito menos pessoas venham a ter óbito, e para que o drama humano desse processo seja não tão intenso. Então, eu continuo acreditando na educação como instrumento de divulgação científica e antipânico. É importante que as pessoas entendam por que devem ficar em casa, sejam capazes de, nesse processo, estabelecer relações de solidariedade, de mediações outras, que não o contato físico, que utilizem os meios de comunicação para estabelecer contato, proximidade, né? Pode ser uma facilidade para tornar os dias menos difíceis, mas também que se dediquem, que estudem, que leiam, que façam coisas para as quais não tinham tempo, para que exerçam a sua humanidade na sua integralidade, já que a pandemia está nos dando a chance de não ter que ser só força de trabalho. A possibilidade de que nós sejamos tudo que nós podemos ser. Então, como professor, eu tenho esse compromisso, né? E por isso eu fiz a live, de ajudar a divulgar a ciência, porque o conhecimento gera poder e ele é o melhor antídoto contra o pânico. É preciso entender por que se tem que ficar em casa. Por fim, antes da gente ir para o bate-papo, eu gostaria de dizer que a pandemia é um processo natural, mas que potencializa nossas mazelas sociais. E que as desigualdades sociais vão ser exponencialmente exageradas pelo avanço da pandemia. Essas diferenças que já existem entre nós, elas ficaram mais marcadas. Que você tem um bairro rico e um bairro pobre, né? Por exemplo, na diferença de tratamento que médicos e técnicos de enfermagem têm, embora ambos sejam fundamentais para a administração da medicina e da produção da saúde. A começar pelos salários, pelas condições de trabalho.
pela ausência de reconhecimento dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros de uma forma geral, que são quase sempre obrigados a assumirem jornadas duplas, triplas, viverem, né, de plantões na UAI, sai, faz no hospital privado, depois faz em outro hospital privado, depois mal descansa um dia, volta a trabalhar na UAI, porque o valor que recebem sob a forma de salário é para que se exponham, né, a riscos, né, para que se coloquem na linha de frente, é próximo do ridículo. Então, essas assimetrias que já existem entre nós tendem a ser mais ainda intensificadas, né? E é curioso, né, que não por acaso a experiência nos outros países tem mostrado que os enfermeiros são muito mais vítimas da pandemia do que os médicos. Acho que tem várias variáveis que ajudam a entender isso, mas eu acho que uma delas é essa dimensão social mesmo, né, que atribui aos enfermeiros uma inferioridade, uma condição menor do que a de médico. E também a gente não pode esquecer que é fundamental a construção de políticas públicas, porque enquanto o confinamento para rico é férias, para pobre é fome, né? Há um conjunto gigantesco de pessoas na nossa população que dependem de forma substancial de trabalhar para sobreviver, quase sempre mediadas por violências múltiplas, outras, nas comunidades periféricas, ou a milícia, ou o tráfico, ou a polícia, a violência da miséria, da segregação, do preconceito, sofrem a violência simbólica, mas de uma forma geral continuam as vítimas preferenciais, né? Como diz o Yuca, muito bem cantado pela Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Ela vai direto para o presídio, para debaixo do plástico, vai direto para o subemprego, para os hospitais psiquiátricos e, trágica e desgraçadamente também, serão as maiores vítimas da pandemia. Há uma racialização, um recorte, né, social violento desse processo, que nos faz exigir, né, que sejam construídas políticas públicas específicas para esses agrupamentos, os indígenas, né? Os meus alunos indígenas, chacriabás, os índios são historicamente vítimas preferenciais das pandemias, né? Elas agem sobre eles com uma virulência hiperbolicamente diferente do que agem sobre os não indígenas, né? É preciso criar políticas específicas para esses agrupamentos, né? É preciso criar formas e abordagens que também respeitem os saberes tradicionais locais e que não tome como modelo uma minoria da população. E por fim, é importante entender que o vírus por si só ele já é destruidor, né? Mas inserido no contexto em que nós estamos, diante das misérias e permanências de estruturas de desigualdade históricas, seculares no nosso país, diante de uma construção de um sistema público de saúde muito abaixo do necessário, se não existisse a pandemia, diante da pandemia, ainda de forma muito maior, né? Então, não há dúvidas de que essa ação natural do vírus será potencializada pela seleção social que nós fizermos, não é? E aí atua de forma decisiva a irresponsabilidade do presidente da República, que deveria ser um líder, deveria assumir o papel de ser aquele que conduz a reflexão, coordena as ações, mas ele não está à altura disso, ele é individualmente um desequilibrado, mas ele deveria ser essa pessoa. É o que se espera de um estadista, não que fique alimentando fake news, não que fique construindo interpretações rasteiras, não que estabeleça como critério para explicação e determinação de suas ações o senso comum mais frágil. O que se espera é que, como líder, como estadista, ele lidere o esforço, né, nacional, da inteligência nacional, da solidariedade nacional, que ele pudesse ser alguém capaz de, diante de toda a tragédia que se avizinha, e nós vamos chorar nossos mortos, todos nós vamos chorar. Eu não tenho otimismo, infelizmente. Acho que
as coisas caminham para um processo em que grande parte da nossa população vai ser sacrificada em nome da economia e não vai produzir nenhum efeito econômico. O país já está em recessão. Se não fosse a crise, continuaria estando. A receita e o ideário liberal que o Paulo Guedes apresentou como solução para o país aprofundou a crise em que o país se encontra, dando a ela dimensões trágicas do ponto de vista social, desregulamentando pouco trabalho que era regulamentado, destruindo direitos, garantias. E agora, diante da pandemia, nós não temos outra saída senão retomar um papel organizador do Estado. Não é? E acho que isso, honestamente, pressupõe que a gente supere o Bolsonaro. Então, é esse o cenário, né, que nós temos diante de nós. Se mais alguém quiser conversar, eu chamo também, viu? É só falar, eu quero falar. Meu querido, tudo bem? Salve, Borella, tudo bem? Tudo ótimo, parabéns pela live, viu? Tá ótimo, estou acompanhando desde o começo. Obrigado pelas informações, está excelente. Não vou muito diferente de você não, Christian. É o caso do isolamento mesmo, cara. É um vírus respiratório muito importante. A transmissibilidade dele, ela é não tão alta quanto o sarampo, mas é muito mais alta que outras doenças que a gente tem acompanhado e tem contato no dia a dia, como as formas de gripe que a gente acabou conhecendo mais aqui no Brasil. Só que essa história, eu estava conversando há pouco com a minha esposa, essa fala que muita gente conduziu, na minha família inclusive, o próprio presidente, de uma gripezinha, isso minimizou demais para as pessoas o que é o Covid, o que é o corona. As pessoas, elas não estão com medo da doença porque elas não entendem como que ela funciona no corpo. Tudo bem que ela pode, na maior parte da população, começar com sintoma de gripe. 80% das pessoas, basicamente, nem têm sintomas tão agressivos. Mas hoje eu vi uma pneumologista muito famosa da Fiocruz, conversando inclusive, que o Covid ataca o pulmão das pessoas, causando um tipo de pneumonia que ela não conhecia até então, muito agressiva, e que por mais que as pessoas se curem pós-internação, intubação, as sequelas que ficam para a vida são gravíssimas. Isso não está sendo discutido, isso o Bolsonaro não está falando. Essa ideia da gripezinha, do resfriadinho, a população leiga que ouve isso simplesmente fala, pronto, não tem que me preocupar, posso voltar para a rua, voltar a trabalhar. Mas a hora que começarmos lá na frente, se fizermos isso, né, a testar as pessoas para ver de fato quantas pessoas nós temos no Brasil. E aliás, Cris, eu te falo mais uma coisa que eu percebi hoje. Por mais que os casos sejam subnotificados, que nós não estejamos fazendo testes, tem um dado que não dá para mentir, que é o número de ocupação de leitos de UTI. Porque a pessoa, quando ela tem que ir para a UTI, testada ou não, ela vai acabar ocupando um leito. E esse número não pode crescer. Você pode perceber que a ocupação da UTI está crescendo mais rapidamente que o crescimento dos casos no Brasil. Porque esse dado não tem como mentir. E é uma irresponsabilidade a gente minimizar a doença do jeito que a gente está fazendo, porque a pessoa que não está numa live como essa, não está buscando informação, está simplesmente discutindo no grupo da família, ela está entendendo que é mais uma gripezinha. E eu postei uma coisa, acho que não deu tempo de você ler, é muita informação para você. Essa mesma pneumologista chamou a atenção de uma coisa. O Brasil tem uma coisa que a Itália não tem. Porque todo mundo fala, não vai ter o comportamento italiano, porque na Itália tem uma grande quantidade de idosos, o Brasil não. Sim, mas a população do Brasil é mais pobre, então imunologicamente ela é mais despreparada para pegar as doenças, e nós temos no Brasil... Tanto que no Rio de Janeiro, a maior faixa de contágio é entre 30 e 39 anos, não é 60 ou mais. Pois é, e outra coisa, a gente tem no Brasil uma doença que é endêmica, que é a tuberculose, que somada com a Covid, a pessoa não vai aguentar. Não vai aguentar. De dengue, chikungunya. Até por isso, a campanha de vacinação contra a gripe. Tem muita gente também não entendendo esse ponto. A vacina contra a gripe não protege contra o Covid, contra o coronavírus. Mas gripe e coronavírus são doenças respiratórias. Se você evitar uma,
você acaba tendo uma saúde melhor para atacar a outra. Então é importante a vacinação, sim, apesar de não proteger diretamente contra o Covid. É muita besteira sendo dita. E, infelizmente, as pessoas acham mais graça em divulgar a besteira do que divulgar a ciência. Esse é o brasileiro, infelizmente. Não todos, ainda bem que não todos. Peraí, só um minutinho que o Jales está falando que nós é que somos irresponsáveis, que falam e não vejam as coisas que poderão acontecer caso a população não trabalhe e fique em casa sentindo medo pelo que a internet junto à Globo passa. Jales, efeitos econômicos virão. E é para combater os efeitos econômicos que eu sempre defendi que a tarefa do Estado, produzir políticas públicas e socorrer essas populações. Né? Socorrer os grupos sociais que vão ser mais atingidos. Também socorrer, mediar, instrumentalizar e incentivar a atividade econômica. Eu nunca fui daqueles que acreditavam que o Estado não deve intervir. Pelo contrário, eu acho que a tarefa do Estado é limitar, por meio de sua ação, os riscos de um atraso civilizatório. Desculpa, Borella, é porque eu li o comentário ali e qual é a nossa colaboração? Vamos vencer o medo. Se as pessoas entenderem aquele gráficozinho de que se eu fico em casa, eu contamino 2,5 e não 500 pessoas, fica claro a importância do isolamento, não é? Fica claro. A gente está, obviamente, ouvindo muita gente falar do valor do lado econômico. E é claro que a gente vai ter esse prejuízo econômico. O mundo está tendo. A China está tendo isso, a Itália está tendo, a Espanha está tendo, os Estados Unidos estão tendo. Não tem como fugir disso. Mas eu entendo, olhando para o que é o mundo e o que a população brasileira tem de sintomatologia, que se a gente não achatar essa curva, como você muito bem explicou, o que vai acontecer é que aqui a gente vai ter um desastre econômico muito maior derivado de pessoas, primeiro, que vão falecer, segundo, de pessoas que não vão falecer, mas que ao mesmo tempo vão ter sequelas, vão ter gastos com remédio, vão ter gastos com internação, vão ser afastadas, isso tudo também é gasto. A gente não pode olhar só para o fator econômico. É nessa hora que o neoliberalismo vai ferrar todo mundo, né? A gente tem que ter o poder do Estado sem a mão do Estado. O mundo inteiro está sendo assim, por que o Brasil vai ser uma exceção? Eu até te perguntei, Christian, se o comportamento do Bolsonaro, porque a minha visão, ele está indo contra o próprio ministro dele, o próprio Mourão e assim por diante. É uma repetição do que o Trump está falando simplesmente ou é só pensar em 2022? Eu acho que é típico do comportamento dele, né? O Bolsonaro é alguém que não reconhece recuo, né? É uma personalidade narcisista, infantil, infantilizada, parece um adolescente, né? Com todos os atributos do que a adolescência significa de forma negativa, e não que ela significa de forma positiva, porque ela também pode ser criatividade, inventividade, né? Essa parte ele não tem. Ele só tem a coisa mesmo do menino mimado, sabe? Que não pode ser contrariado, né? Do tiozão do WhatsApp, né? Que todo mundo tem na família, né? O tio do pavê que fazia piada do pavê no Natal, né? Ele é a expressão disso, né? Ele é a sedimentação do que é de pior, e a formação de uma personalidade tacanha. Ele é isso. Ele não é capaz de passo atrás, entende? Então ele vai dobrar a aposta o tempo todo, correndo todos os riscos que tiver que correr, porque ele continua, apesar de tudo, com 35% de apoio. Então, quer dizer, tem um cinturão de legitimidade que parece não ser suscetível a nenhuma influência, sabe? Não há argumento que move essas pessoas, que faça elas... Sabe? Talvez a morte faça, né? Talvez a tragédia humana que se avizinha faça. Mas você sabe que uma coisa... Eu não queria passar por isso. Uma coisa que eu penso é que a gente está olhando para frente, né? Então a gente não sabe o que de fato lá na frente vai acontecer. Então, às vezes, esse comportamento nosso de ficar em casa, que não é defendido por todo mundo, mas já é defendido por grande parte da população. Eu moro num prédio alto aqui em Uberlândia, eu consigo ver grande parte da cidade. A cidade está bem parada. Esse comportamento nosso pode achatar a curva a um tal ponto que lá na frente a gente vai ouvir a boca dele, inclusive. Tá vendo? Não precisava, foi histeria de vocês, a doença não foi o que vocês falaram. Mas lá na frente isso vai acontecer por um comportamento nosso agora de ficar em casa. Sim. Da mesma forma, a gente pode correr o risco de lá na frente olhar para trás
e falar assim, caramba, eu não sabia que minha mãe ia falecer, que meu pai ia falecer, que meu primo ia falecer, porque eu imaginei que fosse só uma gripezinha. Olhar para trás é história, né? Olhar para frente é prevenção. A gente só apanha da história e não aprende a prevenir. Esse é o problema nosso. É isso mesmo. Assim, por isso que o estudo e ensino da história e das ciências humanas é tão importante, não é? É porque ele vai nos capacitando a entender de que maneira as experiências passadas podem nos dar casca grossa para as experiências do presente, né? Não é que a história vai se repetir, porque ela não se repete, ela é sempre nova, né? Sim. Embora diante de um olhar mais apressado, a gente tenha a impressão de que a história é cíclica, né? Mas ela não é, ela é sempre nova, porque os seres humanos são sempre diferentes, distintos, em diferentes momentos, produzindo sempre coisas novas e soluções novas, com interações totalmente diferentes das que existiram antes. Mas a gente pode aprender com a história, né? E aí nós vivemos uma época em que o ofício do professor em geral, e dos professores de ciências humanas em particular, tem sido violentamente desqualificado, né? A gente tem sido apresentado como doutrinador, etc. Assim, o que eu acho que é a nossa grande contribuição como professores, e você faz isso bem na sala de aula, e a gente tem que fazer também nesses canais, ocupar esses espaços virtuais, amplificar essa audiência, é ser capaz de demonstrar que a gente pode, por meio da divulgação científica, produzir empoderamento que permita às pessoas superar o pânico e enfrentar autoridades que parecem ser de barro. Não é? Eu acho que é esse o caminho e é essa a aposta que a gente fez e continua a fazer aqui. Com toda certeza. Querido, parabéns, viu? Muito obrigado pela live, foi muito esclarecedora. Saudade de você, depois a gente encontrar pessoalmente. Esse trem de só conversar no grupo de WhatsApp e pela internet tá com nada no balaio, não. Um grande abraço, meu querido. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, se mais alguém quiser interagir via vídeo, estamos à disposição. Estou aqui.